café e o pão. A partir de agora, você passa a acompanhar pela Rádio Cultura M1030 Sindicato em Marcha, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu. Pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas. Aos amigos ouvintes do programa Sindicato em Marcha, muito bom dia. Gostaríamos de cumprimentar o Delair, que nos acompanha na apresentação desse programa, cumprimentar o pessoal da técnica também que nos auxilia nesse dia, comunicar também aos nossos ouvintes que o programa está no Facebook da Rádio Cultura e daqui um pouco vai estar também no Facebook do sindicato. No momento em que cumprimentamos todos os nossos associados e seus familiares, gostaríamos de dizer que 62 anos que estamos, Delair, na roça, trabalhando, defendendo os nossos direitos como agricultores familiares. São 62 anos de sindicato, de história muito bem escrita, de grandes lutas, de importantes conquistas e de alguns pontos que ainda precisam avançar, que a gente todo dia se levanta com esse propósito de melhorar a vida do nosso agricultor. E como é bom quando a gente está organizado em torno de uma entidade de classe, legítima representante da agricultura e da categoria, quando a gente vê e sente os resultados e percebe o valor dessa grande e importante organização. Estamos aí no dia de hoje comemorando, de certa forma, a derrubada de uma medida, de uma liminar judicial que proibia a execução de uma lei que determina a compra do fumo no galpão. Na tarde de ontem, houve uma votação no judiciário, a qual derrubou essa liminar que era promovida pelas entidades que defendiam o setor da indústria. E com essa votação passa a ser lei no Rio Grande do Sul, a partir da publicação, que deverá ou é possível que se faça a comercialização do fumo lá no galpão, dentro da sua propriedade, onde o agricultor tem autonomia, tem a condição de barganhar e de negociar pela sua produção. Esse importante feito tem o papel determinante da nossa federação e dos sindicatos a ela ligada. Então a FETAG, através da sua assessoria jurídica, na pessoa da doutora Elaine, que fez a sustentação oral, que fez a defesa de todos os agricultores, sejam eles sindicalizados ou não, mas fez a defesa dos produtores de fumo e com isso conseguimos derrubar essa liminar que vedava essa legislação. O que é vedava? Proibia de que as empresas fizessem a comercialização no galpão. Se não fosse uma incoerência por parte das empresas, visto que na última safra tivemos durante toda a safra, durante todo o período de comercialização do tabaco, as empresas disputando os fumos até de outras empresas, até que não estava contratada lá no galpão dos nossos agricultores. Tivemos um cenário aí nessa última safra que foi além do esperado e foi também além do acordado. Então, pessoal, aquilo que as empresas estavam fazendo de forma ilegal, que era comercializar o fumo no galpão, agora é lei. Então elas estavam, apesar de estarem buscando derrubar essa legislação, vejam só como é que é as coisas. Eles tentavam derrubar uma lei que dava amparo legal deles fazer aquilo que na prática estava sendo realizado. Então olha só como são as coisas do destino. Então a partir de agora as empresas no Rio Grande do Sul podem sim, estão amparadas por lei, fazer a compra do tabaco no galpão. Lembrando, pessoal, que ainda a melhor forma e a melhor ferramenta de valorizar o nosso produto é trabalhar e sempre buscar a qualidade do produto. Tivemos aí no último ano, devido a esta prática, tivemos aí a não classificação do tabaco. Então a gente orienta o pessoal, sempre orientamos a fazer de maneira correta, de maneira certinha, que é classificar. Dá um pouco mais de trabalho, mas nos garante que frente ao mercado internacional tenhamos condições de seguir trabalhando, negociando a melhor remuneração possível. E diga-se de passagem,
Esse ano está começando, muita gente implantando tabaco nas suas lavouras, implantando suas lavouras, sem sabermos ainda como é que vai ser a tabela para a próxima. Como é que vai ser? Por quanto vamos vender o nosso produto ali a partir de janeiro, fevereiro? Então a gente precisa, a partir de agora, pessoal, fazer rigorosamente anotações sobre os nossos custos de produção. Porque é baseado nesses custos, nesses levantamentos, que o sindicato e a FETAG, através do FONEAGRO, que é lá um comitê de discussão que trabalha a negociação junto com as empresas, que a gente vai conseguir fazer a negociação das tabelas que vão ser praticadas no ano que vem. Então está chegando aí um momento importante de nós anotarmos friamente todo o nosso custo de produção, inclusive o custo da mão de obra, que é dos proprietários, não é só a mão de obra que porventura o pessoal venha a trocar com outros vizinhos, mas sim valorizar a nossa hora de trabalho. Quanto que vale a hora do trabalho do produtor, do dono do negócio? Então, gente, vamos começar a colocar isso no papel direitinho, para que quando receberem, e poderá acontecer de muitos aqui em Canguçu receber a visita dessa comitiva de pessoas que faz o levantamento do custo de produção, das pessoas terem aí anotadas tudo direitinho, facilitando o seu trabalho e o nosso também, como ente que vai estar fazendo esse levantamento, tá? Então, para o fumo, no momento eram isso. Muito cuidado, pessoal, com os frios que está fazendo aí nas mudas. Cuidado com o fumo transplantado também, vamos dar uma olhada se não vai gear, vamos observar todos esses aspectos climáticos que envolvem o cultivo dessa cultura, vamos dar uma olhadinha direitinho para que a gente possa acertar o máximo possível para que a gente tenha uma boa safra. Manejos e tratos culturais, seguir rigorosamente a orientação do técnico agrícola da sua empresa, vamos seguir também rigorosamente, pessoal, aquilo que a gente contratar com a empresa. Não adianta eu querer plantar 3 ou 4 ou 5 mil pés de fumo por fora do contratado, porque isso vai ser fumo sobrando no mercado no próximo ano, na próxima safra, e com isso vai ter uma sobra de produto. E você sabe, né? Mercado é oferta e procura. Se tem bastante oferta, baixa o produto. Se tem pouca oferta ou tivemos uma produção dentro do estipulado, do recomendado, vamos ter uma valorização por quilo dentro daquilo que é coerente. Isso a gente não consegue mudar, que são as chamadas leis de mercado. Feito isso, pessoal, encerrando esse tema do fumo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os PRONAF, sobre renegociação, sobre o que está sendo colocado aí para os nossos agricultores. Gente, já dizia nossos avós, cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Cautela e canja de galinha, em outros termos, não faz mal para ninguém. Então vamos ter um pouco de paciência ainda. Hoje pela manhã, Adelair, conversei com todos os agentes financeiros que operam PRONAF no nosso município e está todo mundo na corda bamba. Tem muita coisa para ser feita, tem muito processo para ser rodado, porém os nossos agentes financeiros aqui na ponta ainda não têm aquela certeza, aquela garantia de como proceder. O que a gente pode informar, pessoal? Que todas aquelas operações de crédito que estão vinculadas ao Proagro, essas não terão rebates. O máximo que tu consegue fazer é renegociar elas, se for custeio por 4 anos a partir de 2025 e se for investimento para 1 ano após o término do contrato. Isso a gente já tem como garantia que está ali assinado esses documentos por parte da Conselho Monetário Nacional e do Ministério da Agricultura e todos os agentes federais que englobam essas questões. Então, é o que a gente tem. Para todas aquelas operações de financiamento que não tem amparo por nenhum tipo de seguro, as pessoas, está escrito que podem pedir desconto que variam a partir de 30%,
mas que tem que ter tido uma perda também, pessoal, acima desse mesmo índice, tá? Então, vamos ter esse cuidado. Quando que a pessoa pode procurar o agente financeiro para solicitar o seu rebate? Por incrível que pareça, passados aí mais de 10 dias, ainda não temos essa informação. Então, vamos dar uma segurada, vamos nos certificando aí de levantar os documentos de dentro da propriedade, que são as notas, que são fotos de perdas. Vamos se certificar do máximo número de provas que se tem, para quando os agentes financeiros liberarem a possibilidade para que a gente possa ir lá buscar os nossos direitos, que a gente já esteja com a documentação toda certinha e no momento que entrar na agência, demore o menos tempo possível lá, porque a demanda por esse serviço tende a ser bastante elevada. Então, a questão do Pronaf são essas. Pagamentos de Pronaf, pessoal. Pagamentos de Pronaf. Quem quiser pagar suas operações, se não for vinculado ao BNDES, elas podem ser feitas, tá? Quem quiser aí, não quer esperar mais, está correndo juros, cansou de esperar, se aborreceu, entende que não vai conseguir, pode já pedir o pagamento, desde que não sejam vinculadas à BNDES. BNDES normalmente é aqueles créditos que as cooperativas buscam junto ao governo federal para poder operacionalizar os Pronafs aqui na ponta. Então, em via de regra, pessoal, operações do BNDES, os agentes financeiros, as cooperativas principalmente, eles não têm gestão nas datas. Apesar de ter sido feito aqui na ponta numa cooperativa ou noutra, eles têm ali um manual que precisa ser seguido pelo governo federal. E essas datas elas foram prorrogadas por mais 30 dias, ficando agora o vencimento de todas as operações de créditos que estariam vencendo entre 1º de maio e 31 de dezembro, ficam aí sujeitas à renegociação, e para todas as que tinham vencimento até 14 de outubro, foram colocadas para 15 de outubro. Então, para pedir renegociação, operações de crédito de 1º de maio até 31 de dezembro. Pagamento, operações vencidas ou vencendo entre 1º de maio e 14 de outubro. O vencimento ficou todas elas para 15 de outubro. É bastante confuso, pessoal, mas às vezes nem a gente se entende lá, né, de tanta regra, tanta data, tanto índice, tanta coisa que vem dentro dessas portarias, dessas medidas, pessoal. Paralelo a isso, gostaríamos de fazer aqui uma ressalva, né, Delair, sobre os serviços lá do sindicato. É momento, gente, de nós estarmos realizando aqui o ITR, fazendo a declaração do Imposto Territorial Rural. O sindicato está lá com 3 profissionais fazendo diariamente, aguardando os nossos associados para fazer a declaração do ITR. Então não deixem acumular, principalmente visto que vai vir outros serviços aí na frente, de grande demanda lá no sindicato, e aí acaba tendo aquela aglomeração e aquele grande número de filas. Então a gente pede para todas as pessoas que, exceto segundas-feiras, né, Delair, que venham terça, quarta, quinta-feira e sexta-feira, que é quando tem um pouco menos de movimento ali no sindicato. Segunda-feira normalmente já tem uma grande procura por serviços, então a gente prioriza os demais dias da semana. Muitas pessoas nos ligando e nos perguntando também pelo serviço do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Precariamente, pessoal, ele voltou a funcionar, a gente está conseguindo trabalhar ele, porém ele veio mais complicado do que era antes. Antes ele era um sistema do estado do Rio Grande do Sul e agora ele migrou para um sistema do governo federal. Então o CAR vai ter algumas alterações. Então quem precisar fazer retificação, precisa trazer ou o protocolo ou o recibo do CAR que já foi feito lá no passado. E também o RG e o CPF do proprietário titular. Não tem como ser diferente, pessoal. Precisa dos documentos pessoais do proprietário titular, porque ele vai ter que ser criado um acesso novo. Mesmo que seja uma retificação simples de CAR, precisa fazer um acesso novo, o pessoal vai ter que fazer uma nova senha, uma nova sistemática para poder estar executando essa função. Isso tudo demanda tempo.
Então, estávamos analisando ali, conversando com a Marcele, que é a pessoa responsável, ela que tem dentro do sindicato a chave de acesso para fazer esse serviço, e chegamos à conclusão ali que ela consegue atender de 4 até 5 pessoas por jornada. Então, não adianta o pessoal chegar ali, tem 5, 6 pessoas na fila, não adianta ficar esperando, né, porque ela não vai conseguir realizar muito mais do que isso na tarde. Então, ou na manhã. Então, de 4 a 5 CARs por jornada, a gente consegue estar fazendo e ajeitando ali no sindicato. Então, o pessoal vai ter que se organizar e ter bastante calma. São notícias que a gente não gostaria de estar trazendo, são notícias impopulares, não trazem para nós nem um pouco de simpatia, né, Delair? Que a gente se indispõe muitas vezes, a pessoa vai chegar lá, mas eu pago o sindicato e fico 1 hora, 2 horas esperando na fila, às vezes não sou atendido. Gente, sindicato ele está fazendo de tudo para ajudar os senhores. Estamos ali com um profissional que custa caro para vocês também e ele não consegue desenvolver devido a essa tranqueira que se está se tornando esses programas de governo, que isso não anda. Isso dá uma canseira na gente de ficar ali na volta do computador, telefone, e muitas vezes ali a pessoa chateada com a gente, parece que a gente está brincando, enquanto que na verdade a gente está ali fazendo o nosso máximo para atendê-los o mais rápido possível, mas as coisas não funcionam no meio de governo, que nem é na nossa propriedade, que nem é no nosso dia a dia. Então, muitas vezes o pessoal sai às vezes descontente com o nosso trabalho ali, mas, gente, não é culpa nossa. A gente está fazendo o máximo que dá para fazer ali com aquelas ferramentas, com aquela estrutura e com aquilo que, de fato, o governo disponibiliza para nós. Ouvintes do programa e da cultura, o meu bom dia. Baseado nisso que o André falou, gente, gostaria de fazer uma reflexão ligada ao Pronaf e para o agro. Porque anos passados, né, o Pronaf era melhor do que hoje. O Proagro, para solicitar, era mais simples também, a gente até desenhava na folha onde é que era a lavoura, mas as transformações foram chegando e vão continuar. Então, hoje, o satélite ele consegue identificar a lavoura do proprietário ou da proprietária, a lavoura nitidamente. Se tem milho, se tem amendoim, se tem feijão, se tem melancia. Ele consegue identificar. É uma tecnologia muito avançada, esse sistema do Proagro hoje. Então, tem gente que diz até a altura da planta eles têm condições de avaliar muitas vezes. Então, para vocês verem que está tudo interligado, isso dificulta muitas situações. Mas o Pronaf é uma linha de crédito que o agricultor possui, consegue agilizar, acessar, e conforme o sindicato sempre tem orientado, né, que comprove com as notas, plante onde ele disse que ia plantar, para assim depois futuramente não ter problemas. O bom mesmo era plantar e colher, que o agricultor mais deseja. Aqui temos um aviso do setor do balcão, que é para que todas aquelas pessoas que possuírem cadeira de roda, muletas e outros utensílios da área da saúde que possam estar trazendo para o sindicato para a gente fazer a socialização desses objetos para facilitar a vida de outras pessoas também. Temos aqui os dias de atendimento dos nossos advogados do sindicato e, diga-se de passagem, temos tido lá, né, Delair, uma ampla procura por orientação jurídica. Então, é um serviço que, para informações, é feito de forma gratuita. Então, de segunda a quinta-feira, na parte da manhã, temos o Dr. Alexandre Pegoraro. E de segunda a quinta, na parte da tarde, sexta-feira, todo dia, é a doutora Franciele. Devem retirar documentos aqui no setor do balcão o Anderson Gonçalves Borba, Antônio Carlos da Silva Silveira, Ariel Keller, Dinorá Machado Duarte, Ederson da Fonseca Grelert e Erno Lindemann Keller. Temos aqui os nossos profissionais especialistas da área da saúde, que atende ali no ambulatório do sindicato, que é o urologista, ortopedista, traumatologista, otorrino, aparelho auditivo, pediatra, nutricionista, neurologista, psicopedagogo, ginecologista, psiquiatra, aparelho digestivo. O pessoal pode estar agendando suas consultas através do 3252-3121 ou pelo 999-7839-22 com o WhatsApp. De segunda a
sexta-feira, nós temos os dentistas atendendo ali no sindicato. Né? A doutora Laís atende segunda e terça, o doutor Luca atende segunda, quinta e sexta, a Maiana atende terça e quarta e a Lívia quarta, quinta e sexta. Não esquecendo também da doutora Maria do Carmo, que atende de segunda a sexta-feira no seu ambulatório. Nossos clínicos gerais, Dr. Sorraib atende segunda e terça-feira, na quarta e na quinta é dia da Maria da Graça e na sexta-feira a Karine Goulart. E para concluir, né, Adelaí, nós não podemos esquecer de contar para os nossos associados que todos aqueles que pagarem a sua anuidade até o final do ano vão estar correndo aqueles R$15 mil em prêmios. É importante premiação, que é a socialização que a gente faz aqui no sindicato e que está aí condição dos nossos associados a estarem fazendo, como se diz, né, uma fezinha e quem sabe final do ano aí, iniciar o 2025 com o pé direito com um prêmio bacana aqui do sindicato. Comparecer no sindicato no setor previdenciário para retirar correspondente as seguintes pessoas: Adelardo Oliveira Braga, André Schiavon Mediato, André Estrelo Bergman, Ari Krause, Arcelane Volstrelov, Cláudio Emir Kessner, Delvin Bomborn, Deise Borges Quintana, Edgar Milbrad, Gislaine Radatz Fols, Jader Lacerda Lopes, Janaína Bubolsle, Jean Pierre Petit Barreto, João Eliezer Gelof Zanetti, José Eloir da Silva Ribas, Leandro Henk Helvig, Leomar Galger Ram, Lili Priebe Miller, Lindolfo Alves, Márcia Borges Naitsky, Marilda Moreira Rutz, Marivone Santos da Cunha, Michele Turov da Fonseca, Matheus Dorin Romer, Mônica Stael Centeno Duarte, Richard Wittval, Rogério Oliveira de Oliveira, Rosa Runilda Cunha Menegoni, Silvana da Silva Mota, Tiele Sena dos Santos e Vera Regina Soares. Pessoal, muita gente às vezes chega ali nesse setor com informações erradas, distorcidas a questão de direitos previdenciários. E a gente até se admira, informações que tem aqui no nosso meio. Então, qualquer dúvida, chega ali no setor previdenciário, se informe com as gurias ali que vocês não se arrependerão. Temos aqui uma lista bastante extensa de pessoas que devem comparecer no sindicato para assinatura de Pronaf, mas antes disso, né, Adelaí, não podemos esquecer de pedir para o pessoal tirar as notas. Nota fiscal no CPF do beneficiário do Pronaf, pessoal. Isso é extremamente importante. Bem como ter em mão sempre válida a análise de solo. E a análise de solo, aliadas à variedade da semente que a pessoa comprou ou vai comprar, é que vai determinar aí o seguro agrícola para a próxima safra, que teve grandes alterações, pessoal. Então, na grande maioria, né, Adelair, o seguro agrícola para a próxima safra, ele vai cobrir 75% só do financiamento. Então, essas mudanças, muitas vezes, não são colocadas na mídia, o pessoal não quer se indispor, mas nós aqui, como somos sempre da transparência, precisamos ter consciência, pessoal, que dependendo do tipo de solo e o tipo de semente, a cobertura já vai ser menor, porque aí, dependendo do solo e da semente, aumenta o risco de perda, aumenta o risco de prejuízo e com isso cai lá a cobertura por Proagro. Maiores informações, no momento em que estiver fazendo o projeto do seu financiamento, conversa com os atendentes ali que eles estão preparados para tirar essas dúvidas. Então, para assinatura de Pronaf custeio e também Pronafs de investimento ali no sindicato, chamamos as seguintes pessoas: o Alain Ricardo Schelin Klug, Arnildo Ramsen Westphal, Carlos Arthur Bergman, Célio Saraiva Duarte, Charles Daniel Radatz Hartwig, Elton Milg Schroeder, Enio Naitsky, Erivelton Lopes Mediato, Fabrício Iven Brau, Gilmar Radatz, Jairo Daniel Perlof Ludwig, Janar Rodrigues Fonseca, João Djalma Borges Pereira, João Schmalz Priebe, Jonas Machado Domingues, Laison Nadir Belling Krieger, Levino Henk Vols,
Lorval Siffert, Luiz de Vrantier Zarnot, Marcelo Ledebur, Marcelo Varros Bubbles, Márcio Renato Stern Ewald, Marcos Daniel Protzen Siffert, Mário Alberto Otto, Matheus Trepton Krause, são 2 operações, Moisés Roberto Lang Ehlert, Nelson Hall, também são 2 operações, Neuvino Tim Keller, Nidoval Norenberg Voigt, Nildo Hartwig, Paulo Ronei Hornk Klug, Paulo Sérgio da Silva Leal, Robert Dinael Hadatz Hartwig, Rodrigo Naitsky Maron, Samira Rakoff Lemke, Santo Eduardo Sastrov, Selene Neufeld Siffert, Valseu Klume Robus, Valdemar Jank Krieger, Valdir Peter, Valdir Virgand Westphal, Valnei Rediz Helvig, Vildomar Hartwig e Volmir Strider Co. Retirar o modelo 15 ali no setor, ali no sindicato, que já estão prontos. Beatriz Devantir Krieger, Bento Elert, Bertoldo Til, Breno Fort, Bruna Souza de Lima, Cairo Edson Weg, Carla Daiane Winkmanski, Carlos Alberto Conrad Kluch, Carlos Alberto Ramturov, Carlos Jesus Oliveira Borges, Carlos Luiz Arn, Carlos Renato Rutz, Carlos Roberto de Souza Machado, Carlos Roberto do Espírito Santo Borges, Carlos Roberto Valadão, Carlos Vinícius Felcher Fonseca, Catana dos Santos Silva, Kátia Regina Duarte Nogueira, Celso Motas Urschmitten, Celso Rutz Fal, Serli Alvacir Paiva Silveira, Serliane Moura de Quevedo, César Augusto da Silva Ferreira, César Augusto de Oliveira Gonçalves e César Reginaldo Silveira Menezes. Temos aqui um aviso do doutor cardiologista e clínico geral Gustavo Fernandes Garbui, que está atendendo a partir de hoje, né, Adelaide, dia 27, está atendendo ali no seu consultório, a Rua Conselheiro Brusque, número 5, pertinho do hospital, e ele está concedendo para os associados do sindicato 20% de desconto. Então você precisa de um médico cardiologista, passa ali no sindicato, pega também a sua fichinha para depois ter o seu desconto lá na hora da consulta. Telefone para agendamentos lá no consultório é o 999-880380. Lembrando para o prezado associado dependente, quando você vai procurar um serviço, seja na área da saúde ou outros setores conveniados que o sindicato exige esse desconto e não pode ser inferior a 20%. Pega sua ficha ali no sindicato, não tem custo, ou apresente sua carteirinha e seu cartão para ter esse direito, mas exige esse direito, esse desconto. Convite para Festival de Prêmios, a comunidade São João da Vila Silva, dia 22 de setembro, início às 1h30, e de tarde vai ter várias atrações. Tem aqui um convite para a carreteira e Festival de Prêmios, que vai acontecer ali na Associação Comunitária do Passo da Canoa, né, que vai ser ali no dia 8 de setembro. O almoço será servido a partir das 11 horas e o Festival de Prêmios vai começar às 13. O almoço por encomenda até o dia 6, com os seguintes telefones: 999 34 91 30 ou 999 9482 14. Vai ter uma excelente premiação que vai ser divulgada aí posteriormente. A Pastoral da Saúde estará realizando um brechó nos dias 3, 4 e 5 de setembro, das 8 horas às 17 horas, sem fechar ao meio-dia, no Salão da Igreja Matriz Católica. Contamos com a presença de todos. A Congregação Evangélica Luterana Concórdia das Três Pontes convida o povo em geral para a sua festa anual, que vai se realizar no dia 1º de setembro, com início com culto festivo às 9h30, 12 horas churrasco, galeto e saladas. As encomendas devem ser feitas até o dia 31 pelos telefones 999-591631 ou 999-61-2009. À tarde segue a festa com copa bem sortida, a animação está a cargo da banda Irmãos Penning e o encerramento com a banda Boa Esperança. Festival de Prêmios em benefício da Associação do Rincão dos Mártires, a realizar-se dia 31 de agosto, com início às 13h30, com boa premiação e cartela acessível a todos pelo valor. Venha participar e ajude a associação. Pela diretoria, assina Tininho Lima. Vamos pedir mais 30 segundos aqui só para passar um recado ali sobre as sementes de milho, pessoal. Muita gente procurando pelo sistema troca-troca. Ainda não chegaram as sementes, tá? Então começou a chegar um pouquinho essa semana.
Estamos pressionando também o governo do estado para que tenha condição de a partir de semana que vem. Não podemos precisar o dia, se vai ser segunda, ou terça ou quarta-feira, mas fiquem atentos que troca de semente só a partir da semana que vem. Informando, André, também, assim, as pessoas às vezes ainda perguntam, eu posso fazer meu Pronaf sem pagar o outro? Pode, porque o governo foi sensível nessa parte, né, por causa da enchente que deu no estado, então outros anos tinha que pagar primeiro para depois fazer a nova. Agora não, pode fazer sua proposta normalmente, sempre pensando em conjunto com a família para não se exceder na despesa além daquilo que é possível. Agradecemos a audiência de todos e voltamos numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. E valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo pela semeadura.